Olá, bebezão. Vamos começar o nosso curso com a parte de matemática aplicada. A matemática aplicada é exatamente o ramo da matemática que usa elementos que servem de base para outras disciplinas, no nosso caso, a física. E a gente vai começar um pouquinho com a ideia do Sistema Internacional de Unidades e do Sistema Dimensional. Olha só, quando a gente tem as unidades base, nós temos 7 unidades base. A unidade de comprimento, que no sistema internacional vai ser o metro. Nós temos a unidade de massa, que no sistema internacional vai ser o quilograma. Nós temos a unidade de tempo, segundo. A corrente elétrica vai ser o ampere. O interessante, né, que seria mais lógico a gente ter como unidade base a carga, mas o sistema internacional adotou a corrente. A quinta unidade é a temperatura, que vai ser em Kelvin. Então, se liga, nada de deixar no SI em Celsius, tem que ser Kelvin. A quantidade de substância é a nossa sexta grandeza, que vai ser o mol, e a 7 é a intensidade luminosa, que vai ser a candela. Bom, na mecânica, as unidades base são exatamente o comprimento, a massa e o tempo. Daí você ter exatamente o sistema internacional também sendo chamado de sistema M de metro, K de quilograma e o S de segundo. Algumas vezes é conveniente que a gente, ao invés de expressar o nosso resultado no SI, a gente expresse esse resultado geral, do sistema geral. O sistema geral que a gente vai expressar esse resultado, ele vai ser o sistema dimensional, que vai ser exatamente o nosso sistema MLT ou LTM, como você queira chamar, onde você vai ter M de massa, no lugar do quilograma, da grama, de qualquer unidade, a gente vai lá e usa o M. No lugar de qualquer unidade de comprimento, metro, centímetro, a gente vai lá e trabalha com o L para a dimensão comprimento, e unidade de tempo vai ser o nosso T. Bom, esse sistema MLT, ele é especialmente utilizado para a gente ver a ideia de compatibilidade de fórmulas, a gente validar fórmulas. E aí a gente entra com a ideia das nossas equações dimensionais. Uma equação na física, ela só é válida, ela só faz sentido se nós tivermos as unidades coerentes. Exemplo, se nós pegarmos a equação de Torricelli, V2 igual a V02 mais 2A delta S. Ora, velocidade, vamos pegar o sistema internacional, ela é dada em metro por segundo, velocidade inicial também em metro por segundo. O 2, ela é uma grandeza sem dimensão, ele é um número, a grandeza adimensional a gente vai indicar pelo número 1. A aceleração metro por segundo ao quadrado. E o nosso espaço, eu estou usando o sistema internacional, metro, metro vezes metro, metro ao quadrado. Perceba, todas as grandezas, elas estão expressas com a mesma unidade. Essa é uma fórmula válida. Então, a validação de fórmulas na física, para ter uma ideia de que aquela fórmula faz sentido, só rola se todo mundo tiver na mesma dimensão. Eu não posso somar coisas diferentes. Então, uma das coisas que você vai ter especial atenção é com relação à coerência de unidades. Por exemplo, eu não poderia colocar nessa dimensão aqui da Torricelli o espaço em centímetro e a velocidade em metro por segundo, porque eu não teria como eu somar o centímetro com o metro. Então, tenha especial atenção às unidades para que elas sejam corretas. Quando lê o texto, observa se está todo mundo com unidade coerente. O teorema de Bridgman, ele é um teorema que é utilizado para prever as fórmulas. O que é que acontece? Como eu tenho que ter uma dimensão homogênea no primeiro membro e no segundo membro, eu tenho que ter sempre a mesma dimensão, o que é que vai acontecer? O teorema de Bridgman ele diz que na mecânica, a gente trabalha com as unidades básicas, que são exatamente quem? Unidade de comprimento, que vai ser o nosso L, a unidade de massa, que vai ser o nosso M, e a unidade de tempo, que vai ser o nosso T. Todas as vezes que eu tiver uma grandeza física, a
equação dimensional que eu tiver no primeiro membro, ela tem que estar no segundo membro. Isso nos permite fazer uma previsão ou uma validação de equações. Professor, como assim? Como é que isso aqui poderia ser cobrado no meu vestibular? Vou te pegar aqui um exemplo. Admita que um projetista de automóveis verifique mediante uma série de experimentos que a intensidade da força de resistência do ar exercida sobre o carro depende. Quando ele coloca aqui para a gente depende, a gente vai lembrar que eu vou ter uma constante de proporcionalidade. Então, eu diria para você o seguinte, ó, a força de resistência do ar depende, esse depende, o K é uma constante de proporcionalidade. Então, ele depende da densidade do ar. Mas que dependência é essa da densidade do ar? Essa dependência seria a densidade ao quadrado, a densidade ao cubo? Eu não sei. Então, eu vou falar o seguinte: depende da densidade elevada a x. Depende da maior área que eu vou ter. Tá? Então, eu vou colocar para você aqui que a área está elevada a y. E depende da velocidade. Eu vou te falar que a velocidade está elevada a z. Sendo K uma constante de proporcionalidade sem unidades adimensional, qual vai ser a expressão para me dar essa força de resistência do ar? Muito bem, a força de resistência do ar depende ao nosso K, depende da densidade, da área e da velocidade. Como eu não sei como é essa dependência, eu vou colocar expoentes aí para poder ver que dependência é essa. Augusto, se for sobre raiz, vai aparecer um meio em algum expoente. Se por acaso for a raiz estiver no denominador, vai aparecer menos um meio. Enfim, a gente consegue prever a fórmula a partir daí. Vamos lá? Então, primeiro eu supus que essa força de resistência, ela depende, o K, da densidade, da área e da velocidade. Agora, você vai colocar as unidades. Dimensionalmente, a unidade que eu tiver no primeiro membro tem que ser igual à unidade que eu tenho no segundo. Tá, professor Augusto, mas na hora que eu for colocar essa unidade aí, eu sei que força é dada em Newton. Show, então tem que ter Newton no primeiro lado, Newton no segundo. Agora você tem que saber o Newton. Newton, você tem que lembrar que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Mas, Augusto, eu não lembrei disso. O que é que você vai fazer? Você vai pegar essa fórmula e você vai substituindo por fórmulas mais simples até que você consiga escrever todas as unidades básicas. Por exemplo, quando eu penso em força, a primeira fórmula que me vem à mente de força é igual a massa vezes aceleração. Então, vou botar aqui, força igual a MA. Então, MA depende da densidade, da área e da velocidade. Tá, mas densidade é massa sobre volume, então vamos substituir. Força, que é massa vezes aceleração, depende da densidade, massa sobre volume, da área e da velocidade. Eu acho que agora a gente já consegue escrever essas unidades base. Ora, no sistema internacional, massa vai ser dado em quem? Quilograma. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Aí aqui, novamente, eu tenho massa, quilograma. Volume, metro cúbico no SI. Eu posso usar isso aqui no sistema internacional ou posso usar no sistema dimensional. Eu vou resolver usando o SI porque a gente está mais habituado com ele. Área, metro quadrado e velocidade, metro por segundo. Então, bora lá. Massa. Massa está elevada à primeira potência, então quilograma 1. Aceleração, metro por segundo ao quadrado, primeira potência. Aí o nosso K não tem unidade, é dimensional. Eu vou colocar o número 1. Massa em quilograma, volume em metro cúbico. Tudo isso elevado a x. Área em metro quadrado e velocidade em metro por segundo. Vamos agora dar uma organizada nisso aqui. Eu vou te falar que eu vou ter quilograma elevado a 1, metro elevado a 1, segundo está no denominador, vai para o numerador, troca o sinal, fica segundo a menos 2. O 1 está aqui, não vai ajudar em nada. Eu tenho quilograma elevado a x, metro a menos 3x, mas observa que eu tenho metro a 2y e eu tenho metro a z. Então, o metro ele vai ficar menos 3x mais 2y mais z. E o nosso segundo menos z.
Olha que eu deixei colorido exatamente para você perceber o que é que a gente vai fazer. Eu vou agora comparar o primeiro membro com o segundo. Saca? Se eu pego aqui o quilograma, do outro lado também tem quilograma. Então, eu vou te falar aqui, quilograma elevado a 1 é igual a quilograma elevado a x. Pá, matei, o meu x vale quem? Meu x vale 1. Tá, professor, e agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar outra grandeza dessa equação aqui, Besanlino. Eu vou olhar agora para o segundo, ó. Segundo está menos 2 aqui, segundo está menos e. Augusto, então menos e igual a menos 2 é igual a 2. Show! E agora o que é que a gente vai fazer para concluir? Ora, Bezão, eu tenho 1 metro elevado a 1 aqui e eu tenho 1 metro elevado a tudo isso do outro lado. Nós vamos igualar. Menos 3x mais 2y mais e igual a 1. Tá, vamos agora fazer substituições dos valores que a gente havia encontrado. Ó, o nosso x vale 1. Nosso y não sei quem é, mas o z é 2. Então eu vou ter menos 3, confere, menos 3 mais 2, né, vai ficar menos 1. Passa para o segundo membro mais 1. Mais 1, 2. 2y igual a 2, o y igual a 1. Ah, professor, então quer dizer que agora basta eu substituir o x por 1, isso, o y por 1 e o z por 2. E minha fórmula seria K vezes μ vezes a área vezes velocidade ao quadrado. Não é simples? Então, toda vida que a gente tiver uma ideia de fórmulas, você vai sempre comparar o primeiro membro com o segundo para ter essa dimensionalidade. Você pode supor qualquer unidade de qualquer sistema que você queira, desde que seja coerente. Pode ser o sistema dimensional, que é o mais utilizado, mas pode ser sistema internacional ou qualquer um que você queira. Então, sempre comparar o primeiro membro com o segundo. Isso seria a aplicação do teorema de Briggs. Mas, quando a gente está trabalhando com as questões no vestibular, a gente também tem que ficar muito atento a uma partezinha matemática básica de cálculos. E aí, vamos dar uma relembrada nisso? Vamos pensar em termos de potência de 10? Ora, quando eu tenho um número escrito na fórmula de uma potência de 10, ele vai estar com o primeiro valor aqui, que a gente chama esse valor de mantissa. Ele pode assumir qualquer valor, não há limite para essa mantissa, vezes 10 elevado a um expoente. Esse expoente, ele tem que ser inteiro, então pertence aos números inteiros. Então, isso aqui me daria a ideia do número escrito em potência de 10. Então, por exemplo, se eu tiver o número 10 elevado a 0, você vai lembrar para o tio Augusto que 10 elevado a 0 vale quem? 1. Professor, mas se eu tiver 2 vezes 10 à quinta, eu estou falando para você que eu vou ter o número 2 seguido de 5 zeros. E se esse expoente for negativo? Olha só, se eu tiver o expoente negativo, isso aqui é como se eu tivesse 2 dividido por 1 seguido de 5 zeros. 2 dividido por 100 mil. Tá, professor? Aí quer dizer que ele vai começar com vírgula, isso, 0,5. Eu vou ter 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria maneira da gente expressar os nossos números usando o conceito de potência de 10. Mas, quando não há um limite para essa mantissa, a potência de 10 fica muito ampla. Então, a gente costuma dar uma arrumadinha nessa potência de 10, dando um limite para ela, e aí entra com o nosso conceito de notação científica. Notação científica, eu também vou ter a estrutura da mantissa vezes a base 10 elevado a um expoente, porém agora eu tenho uma limitação. O módulo dessa mantissa ele não pode ser menor do que 1, nem pode ser igual a 10 ou maior. Então, eu vou ter que ter a minha mantissa compreendida entre 1 a 9,9. Tá, vamos pegar aqui alguns exemplos. Se eu pegar a numeração 0,025, muito bem, o que é que eu vou fazer? Minha mantissa tem que ser de 1 a 9,9. Então, eu vou colocar a vírgula atrás do primeiro número diferente de 0.
eu vou te falar que isso aqui vai ficar 2,5 vezes 10A. Como o meu número começou com zero, o expoente é negativo. E entre a vírgula que já tinha e eu que criei, dois números, duas casas decimais. Então, 2,5 vezes 10 a menos 2. Tá, professor, e se por acaso esse meu número não começar com zero, for um número maior que 1? Vamos lá, por exemplo, o número 6.500. Então, a gente vai colocar a nossa vírgula aqui, e eu vou te falar que eu tenho 6,5. Nota que ficaram 3 algarismos atrás da vírgula, vezes 10 a terceira. Vou pegar mais um exemplo para a gente fechar isso. Eu vou pegar aqui a numeração 50.008. Tá. Vírgula vai logo atrás do 5, 5,0, né? Aí vamos botar aqui direitinho com todos os elementos, ó. Depois a gente vai dar uma arrumada nisso aqui, galera. Eu vou colocar 5,123 zerinhos, né? Então, 1, 2, 3, vezes 10A. Saca que eu criei agora 4 casas decimais. Mas quando eu fiz isso, o meu número, a escrita não ficou mais simples, ficou mais complexa. Eu escrevi todos os algarismos que eu tinha, mais a potência de 10. E a ideia da notação científica é simplificar a escrita para que a gente coloque números muito pequenos ou muito grandes de forma mais simplificada na escrita. Então, não convém eu deixar tantas casas decimais. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos dar uma arrumada nisso aqui. Eu vou te falar que eu vou botar 5,0 vezes 10 a quarta. Agora, olha só o curioso. Antes, eu tinha 50.008. E agora, Bezão, quando eu escrevi em notação, ficou só 50.000, ó. Eu aproximei o resultado, não está exatamente igual. Professor, e aí? Aí a gente vai entrar agora com o conceito de algarismos significativos. Algarismos significativos são todos aqueles algarismos que são corretos, que me dão a precisão da medida, mais um algarismo que vai ser duvidoso. No meu exemplo aqui, repara, os 4 primeiros números, eu tenho certeza que eles pertencem à numeração, ó. Só que meu último algarismo, ele foi fruto de um arredondamento. Esse é exatamente o tal do algarismo duvidoso. Então, todas as vezes que a gente tiver a escrita de um número, o que eu vou chamar de significativo vão ser todos os números que me dão a medida precisa daquele algarismo, mais o último número que pode ser fruto de um arredondamento, por isso que a gente chama de duvidoso. E aí, se a gente tiver, por exemplo, uma soma ou uma subtração de potência de 10, você vai lembrar que você vai somar ou subtrair as mantissas, mas você só pode realizar essa operação se todo mundo tiver submetido ao mesmo expoente. Esse expoente entra em evidência. Professor, se eu tiver uma multiplicação, show, você vai multiplicar as mantissas e somar os expoentes. E se a gente tiver uma divisão? Divide as mantissas e subtrai os expoentes. Quando a gente coloca os números em notação científica, ou eu coloco os números em potência de 10, eu uso essa potência de 10, esse recurso ou a notação científica, quando eu quero expressar números muito grandes ou números muito pequenos. E na hora que eu vou expressar esses números, nem sempre eu tenho a certeza absoluta do resultado que eu vou obter. Eu, às vezes, aproximo. Então, entra o conceito de ordem de grandeza. A ordem de grandeza é uma estimativa que a gente vai fazer do valor, e quando a gente faz essa estimativa, a gente coloca a potência de 10 mais próxima. Vou dar um exemplo. Se eu pego, por exemplo, o número 2000, tá, vamos botar isso aqui em notação científica. 2 vezes 10 a terceira. Gente, eu vou expressar isso na potência de base 10 mais próxima. Tá, 2000. Então, eu vou dizer se 2000 está mais próximo de 1000 ou de 10.000. Ah, 2000 está mais próximo de 1000.
Então, o que é que você vai falar? Você vai dizer que a ordem de grandeza disso aqui vai ser 10 a terceira. Professor, se eu tiver o número 6.000, ora, bonitinho, 6 vezes 10 a terceira, 6 está mais próximo de 10. Então, eu vou falar para você que eu tenho 10 vezes 10 a terceira. Qual é a ordem de grandeza que eu vou ter aqui, Bezão? 10 a quarta. Tá, professor, e se eu tiver 5.000? 5 vezes 10 a terceira. 5 está mais próximo de 1 ou 5 está mais próximo do 10? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer que ele está mais para 10 a 0 ou para 10 a 1? O que é que eu faço? Nesse caso, você vai dizer para a gente que 5 está mais próximo de 10 a 1. E aí eu vou te dizer que a ordem de grandeza aqui também é 10 a quarta. Bom, mas se eu tiver o número, por exemplo, 4.000, o que é que eu faço? Só, a gente precisa ter uma lógica de aproximar. Então, preciso de um critério. Quando eu estou fazendo a ordem de grandeza, eu não estou fazendo uma escala linear. Porque você poderia pensar, tá, 4.004 está mais próximo de uma ordem de grandeza é 10 a terceira, mas continua 10 a quarta. Por quê? Porque eu estou com a escala linear. Então, a gente precisa de um critério para seguir isso. Nosso critério vai ser o critério da ideia exatamente da raiz de 10. Tá, professor, como assim? Vem cá. Eu estou aproximando a minha base para 10 a 0, que é 1, ou eu estou aproximando ela para 10 a 1, que é 10. Não é isso que a gente está fazendo? Para ver se a ordem de grandeza soma ou mantém o mesmo valor do expoente? Tá, mas quem é que está no meio disso aqui? Quem está no meio é 10 elevado a 0,5. Então, a partir daqui, eu arredondo para 10 a 1. Quem tiver para cá, eu arredondo para 10 a 0. Acontece, Bezão, que 10 elevado a 0,5 é 10 elevado ao meio. E quem é 10 elevado ao meio? É raiz de 10. Quanto é que vale raiz de 10? 3,16. Esse procedimento aqui se justifica porque a gente está usando uma escala logarítmica. Então, qual é a ideia? Se minha mantissa ela for menor do que 3,16, eu vou arredondar ela para 10 a 0, na ordem de grandeza. Se ela for igual ou superior à raiz de 10, que é o 3,16, eu vou arredondar ela para 10 a 1. Então, por exemplo, se eu tivesse o número 4.000, eu ia colocar 4 vezes 10 a terceira. Acontece que 4 é maior do que raiz de 10. Então, eu teria 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a terceira. Quem é que eu teria aqui, Bezão? 10 elevado a quarta. Então, incluindo a raiz de 10, eu arredondo para cima. Menos que raiz de 10, eu arredondo para baixo. Há algumas correntes que defendem que você tenha o critério que 10 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 1 é 10, 1 mais 10, 11 dividido por 2, 5,5. O arredondamento ficaria a partir do 5,5. E outras correntes adotam 5. Moçada, esse critério de ordem de grandeza usa uma escala logarítmica. Então, o critério de arredondamento é o 3,16, que é o raiz de 10. Esse é o critério correto para a gente fazer a ordem de grandeza. Na hora que eu estou resolvendo exercícios de física, você vai também ter um pouquinho de atenção para a gente a respeito da proporcionalidade entre grandezas. Quando eu tenho um gráfico linear, esse gráfico aqui iniciando do zero, eu vou te falar que eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Então, se eu tiver uma grandeza x1 e uma y1, se o x1 aumentar, o y também vai aumentar. Então, eu vou ter um x2 e um y2. Aí eu posso fazer aqui aquela regrinha de 3 básicas, né? x1 está proporcional a y1, assim como o x2 está para y2. Para a gente agilizar na resolução, vamos colocar aqui como se fosse a forma de fração.
Então, x1 está para y1, assim como x2 está para y2, mas quando eu tiver grandezas diretamente proporcionais, eu posso montar essa proporcionalidade como uma fração. Eu só me dar um exemplo. Vamos pegar aqui uma questão básica de geometria. Os ângulos de um triângulo são diretamente proporcionais aos valores 3, 7 e 15. Então, podemos afirmar que o menor ângulo mede. Vamos lá, diretamente proporcional, monta como fração. X está diretamente proporcional a 3, Y está diretamente proporcional a 7, Z está diretamente proporcional a 15, e essa proporcionalidade vai ser uma constante. Bom, então vou te dizer que x sobre 3 é igual a k, logo quem é o x? 3k. X sobre 7 é igual a k. Quem é o y? 7k. Idem para o z. Agora, nós estamos falando de um triângulo, e a soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus. Então, x mais y mais z, 180. Vamos substituir o valor do x, do y e do z? Então, 3k mais 7k mais 15k é igual a 180. Você achou para mim que o k vale 7,2. Tá, mas eu estou te pedindo aqui um menor ângulo. O menor ângulo é o x, cara. Então, se o x vale 3k, 3 vezes 7,2, 21,6, letra C. Sempre, então, que eu tiver grandezas diretamente proporcionais, o que é que eu vou fazer? Eu vou relacionar como fração. Mas, professor, eu posso ter grandeza inversamente proporcional, não posso? Pode. Vamos pensar uma caixa d'água, né, de uma residência, a caixa cheia de água. E aí você consome água na casa, toma banho, lava as mãos, dá descarga. Quanto mais água você consumir, menor o volume da caixa. Então, o volume da caixa vai ser inversamente proporcional ao teu consumo. Muito bem. Qual é a lógica agora? Na hora que uma grandeza aumenta, a outra diminui. Gente, eu vou falar para você que o x1 está inversamente proporcional ao y1 e o x2 está inversamente proporcional ao y2. Grandezas inversamente proporcionais, vamos resolver isso na forma de um produto. Vamos a um exemplo? Mais uma vez eu vou aqui para a geometria. Um ângulo raso, ele foi dividido em 3 partes inversamente proporcionais. Vamos lá. O A está inversamente proporcional a 1, o B está inversamente proporcional a 3 e o C está inversamente proporcional a 6. E isso vai ser uma constante. Aí eu quero saber de você, qual vai ser o menor ângulo? Se eu tenho um ângulo raso, gente, a soma dos 3 ângulos vai ser 180, mas aqui eu vou direto para a minha proporção. Então, 1A é igual a K, logo A é o próprio K. 3B é igual a K, logo B é K sobre 3. Mesma coisa eu vou fazer para o C. Então, 6C é igual a K, o K é C sobre 6. A soma de todo mundo é 180. Substituindo os valores, eu vou achar que esse K é 120. Mas eu estou querendo o menor ângulo. Bezão, meu menor ângulo é quando eu tiver o maior expoente. Então, eu vou ter quem? K, que é o 120, dividido por 6, 20, nossa resposta é o item A. Não é simplesinho? Bom, você vai tentar seguir aqui agora esse padrão. Primeiro, você vai pegar o nosso material e você vai ler toda essa teoria. É importante ler e reler essa teoria antes de praticar os exercícios. Uma dica para facilitar o teu aprendizado é você, após 24 horas de ter assistido essa aula, você reler a teoria lá no módulo, no TD. Isso fixa, aumenta a fixação, segundo especialistas, em cerca de 80%. Depois disso, você vai pegar o nosso material e vai começar a resolver as questões. Então, estabeleça metas. Sei lá, começa resolvendo 5 questões das 15, depois você vai tentar mais 5. Confere depois a ideia do gabarito. Tenta reler a teoria e descobrir o seu erro. Se ainda assim ele persistir, acessa a resolução do exercício e tenta ver onde é que você errou.
ainda assim você continuou errando. Entre em contato comigo, me manda um print da tua resolução para junto a gente ver onde é que foi a falha. Lembra, por favor, que o erro faz parte do aprendizado. Então você tem que ter perseverança. Você vai começar a resolver as questões, é normal que você tenha alguma dúvida, é normal que você erre alguma coisa. Não vale desistir, tem que ter perseverança. Se você fizer isso, o seu nível vai aumentando ao ponto de você brilhar na prova de física. Na hora que você lê as questões, leia o enunciado com atenção e sublinhe os comandos, sublinhe os dados. Se possível, faça um esboço daquela situação. Ah, eu tenho 2 automóveis numa pista, vai lá 2 bolinhas. Então, tenta fazer aquele esquema para facilitar. Tá? Então, lembre que o erro faz parte do aprendizado. Faça agora as questões. Bom desempenho. Até o nosso próximo encontro.